Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. O Rui Rodrigues, com boas condições, o motorista não encontra dificuldades na rua Piracicaba. A Amoreiras, uma movimentação um pouco maior, mas o motorista não perde tempo tanto no Jardim do Lago quanto no Jardim São Bernardo. Todo mundo sabe que feijão é inseparável do brasileiro, mas você sabia que o feijão Caldo Bom é o único com qualidade de verdade e satisfação garantida? Acesse Caldo Bom e confirme. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Júlio Nascimento. Alô, Bandeirantes, 11 horas 33 minutos. Grande abraço para você, sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando nos aplicativos Band Rádios, YouTube e Facebook. Mais uma edição do Nossa Área. Vamos juntos até 12:30, atualizando todas as informações do time do seu coração. E o primeiro destaque é da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe aqui na Bandeirantes. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Macaca chega na reta final de preparação para o duelo contra o Vasco, domingo no Rio de Janeiro. Por enquanto, nenhuma pista do técnico Gilson Kleina. Marcelo Hermes está regularizado, assim como Iago Henrique, e são opções para o técnico Gilson Kleina. E em relação aos pagamentos, funcionários receberam ontem e hoje a expectativa é que os jogadores recebam o salário CLT em referência ao mês de julho. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo ótimo, tudo excelente por aí, Marquinhos. Também, Júlio. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Aprimorar o grupo, acertar o que está errado. O objetivo do técnico Daniel Paulista até o jogo contra o Náutico. E daqui a pouco, a palavra dos Tales, analisando o Guarani até agora na competição. Júlio. Já tem Tales aqui na Bandeirantes falando sobre o Guarani. O destaque da opinião, Glega Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Fala aí, Glega. Bom dia, Júlio. Um abraço pra você. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Hoje eu vou dar um destaque especial, viu, Júlio? Hoje é o aniversário da minha princesa, da minha filha Sara. Tá fazendo 14 anos de idade. E eu quero mandar um beijo no coração dela, um beijo carinhoso. Dizer que o papai ama muito, né? E que ela seja muito feliz. É uma referência para todos nós. E ter filho é a coisa mais maravilhosa desse mundo, né? Então, um beijo especial para minha filha. Fica aqui o meu destaque hoje, o aniversário da Sara Zorzinho, Juliaço. Aê, parabéns, Sarinha. Tudo de bom para você, felicidade. Afinal de contas, ser humano, apesar de seu pai, nasceu pra ser feliz. Aê! Sensacional, parabéns, Glega. Baita filha maravilhosa que você tem. Obrigado, Júlio. Valeu. Mensagens no WhatsApp 971021493. Pode mandar sua mensagem aqui pro nosso WhatsApp. E você vai me perceber empolgado durante hoje as programações, porque hoje eu estou maluco, viu, Glega? Hoje eu tô maluco da cabeça, cara. Ah, é sexta-feira? Sim, é sexta-feira. Certo. Mas o meu WhatsApp tá bombando aqui, porque o homem tá voltando pra casa. Tá voltando? Cristiano Ronaldo pode ser anunciado a qualquer momento como reforço do Manchester hoje United. Ninguém aguenta o Júlio. Então, depois de Lionel Messi agitando o mundo do futebol, indo pro PSG,
o Cristiano Ronaldo pode agitar o mundo do futebol mais uma vez, voltando para o Manchester United. Voltando para casa, digamos Voltando para assim. casa, exatamente. Onde ele foi melhor do mundo pela primeira vez. Mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Estamos com os trabalhos técnicos da nossa área, com o Leandro Renato, Lucas Fernando, coordenação técnica Gil Kleber. Produção comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Antônio Lupe, Marcos Luiz, comentários com Glega Zorzin, comando de esportes de Carlos Batista. A direção regional da Rádio Bandeirantes é do jornalista Rodrigo Neves. Trânsito. Tapetão com boas condições apenas na chegada a Teodoro de Almeida Camargo. Ali o motorista perde um pouco de tempo por conta do semáforo. São boas as condições na Buarque de Macedo em toda a sua extensão. Até a Barão de Itapura também são boas as condições na Carolina Florenci. Quem ama tranquilidade escolhe produtos da Tigre, que garantem confiança e qualidade na hora de construir ou reformar. Por isso, há 80 anos, quem ama tranquilidade, ama Tigre. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. E atenção para este recado. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede, soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você um melhor benefício. Vai tomar um cafezinho com o pessoal no escritório para entender direitinho como é que funciona. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. Bandeirantes, é hora da ponte na Band. Vamos lá com informações da ponte nessa sexta-feira, porque no final de semana tem ponte em campo no Rio de Janeiro contra o Vasco, né, Lupe? Contra o Vasco, lá em São Januário, a Ponte Preta vai em busca da sua primeira vitória como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Gilson Kleina, que teve aí a semana cheia de trabalho, vai chegando na reta final de preparação até o duelo contra o time carioca. O treinador da Ponte ganhou duas opções aí nos últimos dias, o Iago Henrique e o Marcelo Hermes. Iago Henrique é volante e o Marcelo Hermes lateral esquerdo. Ambos já estão regularizados no BID e ficam à disposição. Agora resta saber da condição física desses dois atletas. Nas coletivas, ambos falaram que estão prontos e que podem sim atuar pela Macaca nesse duelo contra o Vasco da Gama, que não vive uma situação fácil na tabela. O Iago Henrique ele foi apresentado na quarta-feira e ontem foi o Marcelo Hermes. E para quem não teve a oportunidade de ouvir a entrevista do novo lateral esquerdo da Macaca, ele fala um pouco mais da sua chegada ao Moisés Lucarelli e a possibilidade de jogar além da lateral esquerda, mas também no meio-campo da equipe alvinegra. Primeiramente, gostaria de agradecer por estar vestindo essa camisa de grande tradição. Se o professor optar por colocar eu na meia, com certeza eu vim aqui para ajudar a Ponte Preta. Então, o que o professor Gilson resolver, eu estou apto a fazer. Marcelo Hermes também fala da briga pela titularidade na lateral esquerda e a pressão de chegar no clube que briga na parte de baixo da tabela. Eu venho para trabalhar bastante no dia a dia, buscar minha posição para ajudar a Ponte Preta a sair dessa situação. A questão da pressão, a gente tem que, em todos os clubes que a gente passa tem pressão, então a gente tem que trabalhar forte no dia a dia para os jogos acontecerem naturalmente e lógico, a Ponte Preta vai sair dessa situação, já está saindo, então é foco no dia a dia que vai dar tudo certo. A última partida de Marcelo Hermes foi em maio, quando ele ainda atuava pelo Marítimo de Portugal. Hermes avalia sua condição física e fala da importância do técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, e Roger Machado,
que foram os primeiros treinadores de Hermes quando ele ainda atuava no Grêmio. A minha condição física, eu estava trabalhando nesses dias com o personal, nesse tempo que eu estava sem jogar, então o condicionamento físico eu estou bem. Então agora é trabalhar no dia a dia, se o Gilson precisar de mim, estou pronto. E a questão do Roger e do Filipão, o Filipão eu sou grato porque foi ele que me lançou no profissional, sou muito grato a ele, aprendi muito com ele. E o Roger foi um cara que me ensinou muito sobre a lateral esquerda, nas questões defensivas, ofensivas, e também sou muito grato por ele. Além do Marítimo, Hermes também passou pelo Benfica quando teve a sua primeira experiência no Velho Continente. O lateral avalia o que mudou no seu futebol com a passagem pela Europa. A minha experiência por ter passado por clube na Europa ajuda muito, entendeu? Na questão da linha defensiva, na questão de pressão, subir as linhas, então no dia a dia trabalhando, me adaptando com os companheiros, com certeza vou ajudar muito a Ponte para a gente sair dessa situação. Eu comentei, a questão defensiva minha melhorou bastante desde quando eu comecei no profissional, aprendi muito em Portugal nessa questão, estou melhorando cada vez mais, mas minha questão bola parada, cruzamento é o meu ponto forte, então eu quero ajudar nisso, dando assistência, fazendo até provavelmente fazendo finalizações para fazer gol. Sobre os problemas financeiros e uma reunião do elenco que aconteceu ontem com Alarcón Pacheco, Hermes não quis entrar em muitos detalhes sobre a situação fora das quatro linhas. A gente só está pensando no jogo do Vasco, então não estou sabendo de nada disso. A gente estava trabalhando forte para pensar no jogo do Vasco para a gente sair com uma grande vitória lá no Rio de Janeiro. Bom, esse então, o Marcelo Hermes está à disposição e pode jogar no domingo, pela Ponte Preta no duelo contra o Vasco. Nessa situação, o Hermes não quis falar sobre essa questão envolvendo problemas financeiros. Ontem trouxe a informação de que os funcionários já receberam e a informação que eu tenho é que até hoje os jogadores também devem receber o CLT, o valor de carteira, e não o direito de imagem do mês de julho que está em aberto. Então existe essa possibilidade, a diretoria está correndo para colocar a casa em ordem nessa questão financeira que o Hermes, é claro, acabou de chegar, não quis falar muito sobre o assunto. Em relação ao time, eu acredito que poucas mudanças. O Kevin volta, mas não sei se como titular, acho que o Albuquerque deve ser mantido na direita, com o Rafael Santos na esquerda, Cleilton e Thiago Lopes na zaga, o meio com o André Luiz, o Locatelli e também o Fecim, o Camilo ainda segue no DM, e no ataque Rodrigão, Moisés e Niltinho não deve fugir muito, a não ser que tenha algum problema nos últimos treinamentos da Ponte para o duelo contra o Vasco. O Macaco embarca no sábado para o Rio de Janeiro e domingo entra em campo em busca da sua primeira vitória como visitante, Júlio. Pois é, né? Mais uma opção que ganha o time da Ponte Preta num setor, né, Gleger, que precisava ser reforçado. Até nós falávamos ontem que o Rafael Santos melhorou sim nos últimos jogos, mas o Marcelo Hermes está chegando aí faminto para essa vaga como titular também. E foi contratado para isso, né? Para suprir essa necessidade. Eu concordo que o Rafael sim teve uma evolução. Aliás, ontem, né, no programa Os Donos da Bola, o Leandro Bolles, disse uma coisa que na passagem do Rafael na Inter de Limeira começou exatamente como está começando aqui na Ponte, né? Titubeando, não muito bem, de repente ele ganhou a oportunidade ali e foi, e nas últimas partidas lá foi um dos destaques do time. É importante isso até para aumentar, né? O jogador tá de titular, aí vem uma contratação na sua posição, um cara que foi contratado para ser titular também, um cara já com certo nome, experiência internacional, e aí o nível técnico aumenta. O cara não vai querer perder a posição. E o cara que foi contratado quer assumir a titularidade. Então, olha, essa competição é muito importante. Isso eleva o nível técnico do time. Então, não sei se já vai ter a escalação do Marcelo, a gente não sabe, né, o que pretende o Kleina, se ele vai manter o Rafael, mas, sem dúvida nenhuma, é uma ótima notícia para o torcedor Ponte Pretano, até porque a Ponte teve muitos problemas, né, na lateral esquerda, e tá aí um reforço, e tá aí mais uma opção para o Gilson Kleina, Júlio. Pois é, e é um jogo complicado contra o Vasco, né, Gleger? Fora de casa, a Ponte ainda não venceu, mas pega um Vasco não bagunçado, mas ainda sem confiança com o Lisca, que tem na carreira... O Lisca sempre foi aquele técnico, né, que chegava no time e... no primeiro momento sempre dava um impacto muito interessante, mas ele tá com muita dificuldade em engrenar nesse Vasco da Gama e a Ponte pode se aproveitar disso. O Vasco muitos problemas extra-campo, né? Isso acaba influenciando lá dentro, não tenha dúvida.
É claro que o Lisca, nas suas entrevistas, tenta dar uma filtrada, tenta dar uma protegida aí no elenco, mas a gente percebe que está muito difícil. Teve uma entrevista após uma derrota do Vasco de um jogador também falando um monte de bobagem, né? Um monte de besteira. E isso aí influencia demais, né, no elenco. A Ponte tem que aproveitar. O Vasco vive um momento muito delicado, sem confiança, autoestima lá embaixo, né? E quando acontece isso, por mais que seja um time tecnicamente melhor, o emocional pesa muito. E o emocional do Vasco hoje não é dos melhores. Então a Ponte precisa aproveitar, até porque o lado emocional da Ponte hoje está muito legal, né? Vem de uma vitória legal, deu uma escapada ali, deu uma respirada, digamos assim. Então tem que aproveitar esse momento e essa evolução do time nas mãos do Kleina. Precisa também a Ponte vencer um jogo fora de casa, né? Tem aí já algum tempo que não vence. Tá aí o momento. Claro, óbvio que vai ser um jogo dificílimo, um jogo truncado. O Vasco também querendo readquirir aí a confiança, o bom resultado. Então, se o Gilson tiver uma estratégia legal, surpreende. Claro, vai enfrentar o time de um treinador também estrategista, experiente, um cara que já está mais ou menos acostumado com essas situações aí, consegue reverter, mas eu acho que o Gilson também tem que usar a sua experiência aí e armar uma estratégia. O time da Ponte tecnicamente está em evolução. Agora, você precisa ter uma estratégia de jogo, mesmo jogando fora de casa. Dentro de casa tem dado muito certo. Agora, precisa preparar uma estratégia para jogar fora de casa. Está ganhando alguns reforços, ou seja, a Ponte precisa desse resultado. Mas olha, Júlio, eu já disse isso durante toda a semana. O empate lá contra o Vasco também não é mau resultado, não. Pois é, passando aqui rapidinho também para os nossos ouvintes no WhatsApp, mandando mensagens aqui em 971021493. O Morato do Vasco foi expulso na última partida, escreve aqui o Paulo, Chácara da Barra, né? Já dou uma passadinha já nas principais notícias do Vasco, né? Tem alguns desfalques importantes. O Castanho e o Daniel Amorim estão voltando de lesão, não sei se eles vão pro jogo neste final de semana. Teve o Michel, que é o volante titular do Lisca, que está no departamento médico. É um time ainda também sofrendo com a questão de desfalques, assim como a Ponte Preta, já que a Macaca está sem o Camilo, né? Ainda o Camilo não fica à disposição. Júlio, hoje faz 68 anos que eu torço para Macaca. Viva todo dia 27 de agosto. Provavelmente é aniversário aqui do Ed Camargo, nosso ouvinte. Parabéns, Ed. Obrigado pela audiência diária aqui, meu querido. O César Costa. Júlio, por que os atletas da Ponte se rebelariam contra a imprensa? O castigo é para vocês? Deveriam se rebelar contra os dirigentes. Acho que o nosso ouvinte quis dizer aqui, o Grau. Obrigado pela mensagem. Júlia é o maluco. Oi, pois não. Não é que é contra a gente, né? Como tá atrasado aí há algum tempo o direito de imagem, se não me engano são 2, né? Alguns atletas recebem um salário CLT na carteira e o restante que é o direito de imagem, né? Então eles protestam não concedendo entrevista. E isso tem acontecido, até pelo que eu tenho acompanhado, no Avaí. O Avaí não dá entrevista nos jogos e não concede entrevista coletiva porque a situação lá também não está fácil. Então não é que é contra a gente, é um protesto dos atletas contra a atual situação dos clubes e aí eles tomam essa medida de não dar entrevista, mas não é contra a gente, é uma forma de protesto. Perfeito, Lupe. Julião Maluco, primeiro parabéns pela a filhota do Gleger. E segundo, a nossa Ponte deve ou não mudar. O time que está ganhando, será que se mexe? Abraços, Marcelo Pimentel. E aí, Gleger, mantém a estrutura do último jogo, na sua opinião, para essa partida? Eu acho que o melhor caminho é esse. É você dar confiança a esses atletas, né? Tiveram um bom resultado, tiveram um bom desempenho. Acho que a sequência é muito importante. Você ficar mudando, trocando, não é muito legal, não. O que precisa é dar estratégia, né? Você pode usar as mesmas peças, né? Mas aí com uma estratégia de jogo diferente. Isso que eu acho que tem que ser mudado. Mas eu manteria a mesma base, sim. Mais mensagens aqui. Sou representante. Opa, aqui depois eu leio. Mensagens do Guarani, já vou ler.
Mais participações aqui da Ponte. Parabéns também pro meu irmão Fabinho. Ponte 2-0 no Vasco. Vasquinho, ele coloca aqui. O pessoal tá bravo lá em Flávio, no Rio de Janeiro, hein? Cuidado, velho. Falar Vasquinho lá é muito ofensivo. É muito. Eles não, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente às vezes fala luzinha, né? Pra falar da lusa com carinho. Com carinho, exatamente. Mas, cara, isso no Rio de Janeiro é muito ofensivo. Quando você usa no diminutivo, claro que aqui é um torcedor da Ponte, ele tá provocando mesmo, de propósito. Mas às vezes você quer se referir a algum time com carinho no Rio de Janeiro, eles não gostam não, cara. Menguinho, Nossa senhora. Tá maluco, cara. É pedir pra... pra arrumar encrenca. É pedir pra arrumar encrenca lá no Rio, hein. Se você quiser arrumar confusão com os torcedores, é só usar o nome. Não precisa xingar. Fala assim, você torce pro Vasquinho? Nossa. Aí o cara vai ficar bravo com você. Lupe, qual a chance da Ponte ter já os 2 reforços em campo neste final de semana? Abraço, sou o Renan. Sou fã do trabalho de vocês. Tá se referindo ao Iago e também ao Marcelo Hermes, né, Lupe? Isso, os 2 que estão regularizados. Acredito que no banco. Os 2 devem ficar à disposição no banco de reservas. Pela informação que eu tive, o Hermes, ele tá melhor fisicamente do que o Iago. Então, se a comissão técnica decidir que o Iago ainda não está pronto, né, ainda precisa de uma parte física um pouco melhor, ele deve ficar em Campinas. Mas se entenderem que ambos podem ajudar pelo menos um pouquinho, os 2 no banco, já que estão regularizados e pelo que os 2 disseram, prontos. Mas a informação que eu tenho é que o Hermes está mais pronto do que o Iago. Maravilha. Mais participações aqui. Aqui é o Márcio da Costa, bairro Campina Verde, de Campinas. Gostaria de saber se já conseguiram dinheiro para pagar os jogadores e o staff. Falo da Macaco. Falo da Ponte. Escreve aqui o nosso ouvinte. E aí, Lupe? O Márcio Costa quer saber a situação financeira. Funcionários receberam ontem e hoje a expectativa do salário dos jogadores do mês de julho, que está ainda em aberto, né? CLT, imagem ainda não. Então, provavelmente hoje deve ser resolvida essa situação, mas ainda não arruma de forma total a casa lá na Ponte Preta. Precisa colocar a casa em ordem também na questão dos direitos de imagem. A expectativa é que hoje caia o salário do mês de julho, que era para ser pago lá atrás, no início de agosto. Olha só, eu tô aqui lendo as mensagens, mas ao mesmo tempo tô aqui acompanhando as notícias, hein, cara. Se o Cristiano Ronaldo fechar com o United nas próximas horas, eu vou pagar uma pizza pra cada um aqui na Rádio Bandeirantes. Opa! Pode anotar aí, ó. Se fechar hoje, vai uma pizza pra casa de cada integrante. Eu tô maluco hoje, cara. Show de bola, hein, velho? Hoje eu tô maluco com essa notícia aqui. Eu tô pirando. Eu posso escolher de 4 queijos? Pode, por que não poderia? Ó, eu prefiro uma de calabresa, cara. Só não pode escolher portuguesa, porque eu acho que é um sabor horrível. Portuguesa? A pizza de portuguesa é uma palhaçada. Você sabe uma pizza pegaram vários ingredientes assim, ó, jogaram. Eu gosto uma pizza. Você gosta da pizza baiana? Baiana... A baiana é aquela que vem apimentada, cara. Eu adoro. Forte, né? O Lupe gosta, o Lupe conhece. Ou se não, de alite. Eu acho... Não, a alite é muito ruim. Que isso, Lupe? Alite com aquele copo de chopp geladinho. Meu enquanto vocês discutem aí, deixa eu ler a mensagem do Carlos Matozinho. Ponte, a melhor defesa é o ataque. Ele tá apostando na vitória contra o Vasco. Júlio, existe a possibilidade de mais um reforço além do Matheus Anjos nos próximos dias? Pergunte ao nosso trepidante Lupe. Tá perguntado aqui. Sim, vai ter. Seria um meio atacante, né, Lupe? Meio atacante. Ainda ele estava atuando fora do Brasil, mas eu ainda não consegui descobrir o nome do rapaz. Tem um ouvinte que tá bravo com você, porque ontem você mencionou que a Ponte voltaria à zona de rebaixamento. Não, mas eu corrigi depois. Desculpa, eu errei, mas ontem mesmo eu corrigi. A Ponte não volta para a zona do rebaixamento. Se o Londrina ganhar, é o Vila Nova, que volta para o Z4, mas o Londrina passa a Ponte. Aí embola de vez a briga lá na parte de baixo da tabela. Ontem mesmo eu já fiz essa correção e pedi perdão pelo meu erro. O Flávio Júlio também quer uma pizza. Ó. Se o Cristiano Ronaldo fechar até o final do programa, eu pago para os ouvintes também. Júlio, tô contigo. O português é o X-tudo do lanche. Só tem tamanho, nada de sabor. Exato, Marcelo. Não dá. Tem outros sabores melhores. Lupe, quando chega o Matheus Anjos? Pergunta o Leandro de Rezende. Leandro de Rezende, provavelmente segunda-feira estará no Majestoso. Segunda-feira. Boa. Lupe, a chegada desses atletas de meio campo significa uma saída para Camilo? Será que ele está mesmo machucado? O Rogério está questionando aqui você, Lupe. Eu não posso confrontar a informação oficial da Ponte, que o atleta está no departamento médico.
O Camilo nunca foi esse tipo de jogador, não. A gente sabe que tem no futebol alguns caras que são complicados, né? Com histórico negativo. Mas o histórico de profissionalismo do Camilo me faz acreditar que ele está machucado. Mas eu vejo isso, Lupe, como essa chegada de mais opções para o meio-campo, até como saudável para o próprio Camilo, porque ele teve uma sequência de jogos bem pesada, né? Para a idade dele, principalmente. Se não me engano, ele faltou um jogo para ele atingir 30 jogos consecutivos atuando. Ele só ficou no banco contra o Goiás, mas entrou no segundo tempo. Não existe aí, por enquanto, essa possibilidade de saída de atletas. Esses jogadores que estão chegando são para reforçar o elenco da Ponte. Está descartada qualquer possibilidade de saída. É claro que aí depende da questão física do Camilo, recuperar o seu espaço no time. Hoje o Fecim é o titular, mas a chegada do Anjos e mais desse outro reforço meio atacante não significa a saída do Camilo, pelo menos é a informação que eu tenho. É isso aí. Júlio, eu quero de Marguerita. Seu brinde é melhor que o rádio do Carlos Batista. Manda aqui o Dafnis William, mas o radinho é bom, viu, Dafnis? Cara, o radinho do Batistão, sensacional, cara. Parece que é igual o vinho, passa o tempo, fica melhor. Exatamente. É muito bom. Júlia, a melhor pizza é de português. Edson Chácara manda aqui. Pô, Edson, então a gente pede duas. Uma pra você de português e eu peço outro sabor. Lombo, não tem problema nenhum. Você gosta do lombo, né? Gosto. Entendi. O Wagner, depois desistir dessa história de mistério de reforços na Ponte. Sempre se espera um jogador classe A e chega no máximo no nível do Fábio Ferreira. O Wagner não tá otimista aqui com esse nome misterioso da Ponte. Opa, Júlio, quero pizza também, Edmilson, endereço Rua Jurandir. Pode passar o resto aí. Se o Cristiano Ronaldo fechar até meio de meio, eu mando pra você. O ouvinte tá ligando o rádio agora. Cristiano Ronaldo fechar com quem? O Guarani, com a Ponte? Não, acho que não, né, gente? Não. Mas ele tá muito perto do Manchester United Futebol Clube. Mesmo com uma vitória do Londrina, uma vitória do Vasco por 3 gols de diferença, o Vila não fica na zona de rebaixamento. Mesmo com uma vitória do Londrina e com uma vitória do Vasco por 3 gols de diferença, o Vila não fica na zona de rebaixamento. Vamos lá. Uma vitória do Londrina, o Londrina iria 23. Por que não? Só se for tiro e saldo da Ponte, né? Sim. Entendi. O ouvinte está dizendo que para a Ponte não entrar na zona de rebaixamento, ela não pode perder por 3 gols de diferença. É isso que eu entendi, porque ela iria para menos 5 de saldo. Se a Ponte, de repente, perde pro Vasco por 2 gols de diferença, ela segue fora da zona de rebaixamento. Acho que a contribuição do ouvinte é essa. Para a Ponte seguir aí. Acho que foi isso. O Dario Rirena será empossado como embaixador da Ponte segunda-feira. Olha só, interessante se confirmar essa notícia. Sim, essa possibilidade existe, tá? Foi até divulgada ontem. Eu vi no Twitter do Corsato, que é nosso companheiro aqui de imprensa do lado do futebol interior. Mas qual Corsato? Tem 30. Não, é o Carlos Corsato. O Carlos, beleza. Corsato. Tem até uma vinhetinha. Que é melhor que a tua ainda, cara. A tua consegue perder pra venta do Corsato, bicho. Brincadeira, hein, Lupe? Eu não sei se a informação é... Eu vi que ele colocou, não sei se é dele ou se saiu em alguma outra emissora. Peço desculpa aqui, se eu souber depois eu dou crédito à tarde. Mas existe sim essa possibilidade. O do Rirena, que é ídolo do torcedor da Ponte, será aí o embaixador e ele vai receber aí uma ajuda de custo para as viagens, caso ele tenha que se deslocar. Então, existe essa possibilidade, sim, do Rirena ser aí o embaixador da Macaca. Olha o tamanho do derby, né? Porque o Dario Rirena, se analisar, assim, o cru da passagem dele pela Ponte, ele nunca foi um jogador brilhante tecnicamente. Inclusive com números bem discretos, né? O Rirena não foi brilhante na Ponte. Mas ele foi brilhante no principal clássico, no que interessa para muito torcedor, né? Então a gente vê um peso absurdo o próprio Medina, cara, que no Guarani era reserva. Exatamente. E tem um peso muito grande. A gente tem essas histórias malucas dos dois lados. Isso é muito interessante. E até pelo lado negativo também, né? Jogadores de muita qualidade, craques que não brilharam no derby e acabaram ficando marcados por isso. Verdade. O Camilo é super importante para compor elenco, jogador para entrar durante o jogo. José de Barão Geraldo manda aqui. Amigos da Band,
Pô, tem uma pergunta que é muito difícil, cara. Depois eu leio. Camilo é importante no elenco, pode jogar 45 minutos, tanto no início como no segundo tempo. Quero pizza de mussarela, Carlos Matozinho. Só espero que pelo menos o embaixador receba salário. Deus do céu, Wagner. O nosso ouvinte, o Tandy Negrão, Júlio, o CR7 não está acertado com o City, não. O City saiu da parada há 30 minutos. Fabrício Romano, que é o principal jornalista de janelas de transferência. Ainda bem que o Fabrício Romano não cobre Campinas, senão seria apelão disputar com ele. Ele tem publicado essa progressão da negociação. O United é o único time que fez uma proposta oficial para a Juventus, já que o Cristiano Ronaldo não joga mais pelo time italiano. De proposta oficial, por enquanto, só o United, o maior time do planeta. E você volta daqui a pouco aqui, Antônio Lupi. E também na tela da Band com mais informações da Macaca, Júlio. Agora são 12h03. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Teleanorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Hoje tem 2 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Brasil de Pelotas joga contra o Remo às 7 horas da noite e o Coritiba enfrenta o Botafogo às 9h30. Ontem o Goiás venceu o Confiança com direito a golaço de Apodi, placar de 2-1. Vila Nova venceu o Avaí 1-0, o Guarani bateu o time do Operário 3-0. No sábado, né, a bola continua rolando para Brusque e Londrina, Sampaio e CSA. Domingo, Náutico e Vitória, CRB e Cruzeiro, Vasco e Ponte Preta. Tabela, por enquanto, nesta 21ª rodada. Coritiba é o líder com 39, o Goiás vai para a segunda colocação com 38, CRB cai para a terceira colocação 36, o Guarani é o quarto, 33. A Ponte aparece na 15ª posição com 22. No rebaixamento, Vila Nova com 20, Vitória 19, Confiança 13, Brasil de Pelotas com 13. Seguimos acompanhando aqui minuto a minuto das negociações envolvendo o futebol internacional. Depois da ida de Lionel Messi para o PSG, Cristiano Ronaldo deve mudar de clube também. Ele está próximo de um acordo com o Manchester United, clube que ele foi campeão da Liga dos Campeões em 2008. A Teleanorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato esmaltado nórdico Snow polido retificado 60 por 60 em cepa por apenas R$ 89,90. E tem mais. Torneira de mesa bica alta Basic Selite por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até dia 27 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Teleanorte, viva a sua casa. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, amigos da Bandeirantes, na sequência tem tudo sobre o Guarani, que se prepara para enfrentar o Náutico na próxima rodada. Quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Na Teleanorte você encontra tudo para viver melhor a sua casa e também conta com ofertas mais do que especiais. E tem prorrogação da validade para você aproveitar algumas promoções, hein?
porcelanato esmaltado nórdico Snow polido retificado 60 por 60 em cepa por apenas R$ 89,90. E tem mais. Torneira de mesa bica alta Basic Selite por apenas R$ 209,90. Essas ofertas terminam no dia 31 de agosto, começo da próxima semana. E não perca tempo, visite uma das lojas da Telha Norte em Campinas e região e aproveite você também. E você ainda pode parcelar as suas compras em até 36 vezes, parcelas fixas com o cartão Telha Norte. Aproveite também para conhecer o Projete-se e crie um ambiente 3D da sua casa de forma gratuita. Confira a loja mais próxima. Telha Norte, viva a sua casa! É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Informações do Guarani chegando na Bandeirantes. Repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Júlio, um abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Eu prefiro frango com catupiry, Júlio. Ó, tá quase, hein, Marquinhos? Eu acho que eu vou ter que pagar pizza pra todo mundo, cara. O Júlio tá trocando o WhatsApp com o pessoal lá de Manchester também pra saber como é que tá as notícias. Eu vou falar um negócio pra você. O Júlio é internacional, né? Não, demais. É que isso aí, cara, é uma bomba. Olha, ô Marquinhos, já pensou receber 480 mil euros por semana? Não, eu não consigo pensar porque eu não vou saber gastar, Júlio. Esse é o salário do Cristiano Ronaldo no Manchester. 480 mil euros por semana. Meu Deus. Qual jogador do Guarani recebe isso aí, Marquinhos? Marcos Luiz. Boa, o craque do time. Isso aí, Marquinhos. Júlio, para falar do Guarani, né? O técnico Daniel Paulista segue aí preparando a sua equipe. É claro que o Guarani só vai jogar no dia 4 contra o Náutico. Então, tempo para que haja recuperação dos atletas que estão em tratamento e também para que o treinador aprimore esse novo esquema do Guarani, ele que tem aí deixado o Lucão do Break como titular no time. Outro titular e que conversou com a gente hoje foi o zagueiro Thales. Aliás, a primeira pergunta que o Thales vai responder é sobre a situação do VAR. Com a presença do VAR, muda o comportamento dos jogadores? O zagueiro experiente respondeu. Eu acho que influencia um pouco, porque dentro da área a gente tem muito contato, eu acabo tendo muito contato com o atacante, ou se eu estou fazendo uma marcação individual com o atacante ou com o zagueiro, a gente acaba tendo muito contato. Claro que eu acabo às vezes puxando um pouco mais, e se tivesse VAR com certeza ele daria pênalti, mas são circunstâncias do jogo, a gente tem que se adaptar, então com o VAR a gente tem que estar mais cuidadoso, então agora com o VAR eu fico mais cuidadoso e a gente espera que não tenha nenhum pênalti. Falou sobre o trabalho que o grupo está tendo com o técnico Daniel Paulista. Falando especificamente do Daniel é um cara sensacional, um cara que deixa todo mundo muito à vontade dentro do grupo. É um cara que acaba falando até muito pouco, mas é um cara que tem um trabalho excelente, um trabalho consistente, um trabalho que a gente conseguiu aprender rápido o que ele queria. Eu acho que ele tem muito que nos mostrar ainda em questão de trabalho, a gente tem muito que aprender ainda com ele, né? É um cara que tem bastante coisa para mostrar pra gente, a gente é bem aberto ao que ele quer nos treinos, então é um cara que, da parte tática, técnica, é um cara que tem um trabalho excelente. A questão do grupo, ele é um cara que gere muito bem todo mundo, o nosso grupo é muito saudável, é muito tranquilo, não tem nenhuma intriga, nada, ele consegue conduzir muito bem as coisas, então acho que por ele saber conduzir muito bem o grupo e a gente ter um grupo muito forte, muito unido, eu acho que isso propicia para que as coisas estejam acontecendo bem. O que corrigir até a partida contra o Náutico? O zagueiro respondeu. O Náutico é uma equipe forte, que sofreu com instabilidade igual a gente sofreu, igual outros clubes vão sofrer, porque o campeonato é longo e tem times qualificados, mas a gente precisa fazer um bom jogo, a gente precisa se apresentar bem, como a gente vem se apresentando, a gente precisa repetir as atuações que nos deram uma margem, um jogo intenso. Então acho que se a gente repetir essas partidas que a gente foi intenso, que teve a posse de bola, eu acho que a gente tem tudo para chegar lá e fazer um grande jogo, claro, respeitando a equipe do Náutico, que é uma equipe
extremamente qualificada, tem grandes jogadores, mas a gente pode chegar lá sim e fazer um grande jogo. Analisou o sistema defensivo do Guarani. Falando da troca de goleiros, nós temos um grupo muito qualificado, onde entra um e sai outro e consegue manter ou aumentar o nível. Então acho que é saudável. Nós temos um grupo qualificado, todas as posições têm grandes jogadores, então claro que a troca vai existir. Questão falando do sistema defensivo, tomar tantos gols assim não é legal. A gente sabe que para aquilo que a gente quer não é bacana tomar 26 gols, mas a gente é um time que propõe muito jogo, então a gente acaba se expondo um pouco. Eu acho que nessas jogadas que a gente se expõe um pouco mais, a gente dá um pouco mais de liberdade para os adversários, mas são coisas que a gente já corrigiu, já conversou. A gente espera que o segundo turno a gente baixe a nossa média de gols e, consequentemente, aumente os gols na frente. A importância destes 10 dias para o Guarani aprimorar o grupo. Eu acho que é de suma importância, porque a gente vinha de, acho que não me engano, 5 ou 6 jogos em poucos dias. Então esse descanso é bom para deixar todo mundo no mesmo nível físico, técnico. Então achei que esse descanso vem numa boa hora. Mas a gente tem que também aproveitar para trabalhar as nossas deficiências, melhorar aquilo que a gente tem que melhorar, né? Para chegar no jogo de sábado e fazer um grande jogo. Ô Thales, o técnico Daniel Paulista chegou a admitir, inclusive após a partida, mesmo com a vitória, que o Guarani tem que melhorar muito no campeonato. Quanto tempo você acha que o Guarani terá pela frente para chegar pelo menos perto do ideal? Eu acho que a gente tem espaço para melhoras, né? Todos os dias, todos os jogos a gente pode melhorar um pouco. É difícil você falar que a gente vai chegar no ideal, porque você falar de um ideal é um time que não vai errar, é um time que vai acertar tudo, e nenhum time acerta tudo, né? Então a gente vai melhorar, vai trabalhar para quando chegar no melhor ou no ideal, a gente tá ali entre os 4 para chegar no final do ano. Eu acho que o ideal é chegar no final do ano e estar entre os 4. Então, se for esse o ideal, o nosso objetivo ideal é chegar no final do ano entre os 4. Bom, Júlio, palavra do Thales, né? Jogador experiente ali do sistema defensivo da equipe do Guarani e também concordando que o Guarani tem ainda que melhorar bastante dentro da competição, Júlio. E no que, Gleger, o Guarani precisaria melhorar principalmente nesses próximos jogos, né? Vale lembrar, às vezes a gente lê aqui algumas críticas ao Daniel Paulista, a alguns jogadores especificamente, mas o Guarani hoje tem uma campanha de G4, né? Que é o objetivo principal. Exatamente. É claro, e isso é absolutamente normal, tem que fazer alguns ajustes, isso a gente percebe, né? Você vê que o Guarani, antes dessa vitória aí, estava com problemas, né? Maus resultados, aquela partida lá em Salvador foi muito abaixo, no aspecto técnico e tático, né? Então, é aquilo que a gente sempre diz, né? Você chegar no G4, legal, tá fazendo uma campanha legal, chegou no G4. Mas você precisa tentar se manter nesse G4. Porque se você fica oscilando, na hora do sprint final, pode faltar força. Então você tem que sempre tá ali, fazendo bons jogos, né? Tendo boas sequências, de bons resultados, fazer a lição de casa sempre. O time que quer subir tem que vencer dentro de casa. E aí, automaticamente, fora ele vai beliscando. Ponto aqui, um empate, às vezes consegue uma vitória fora de casa. Mas hoje o Guarani faz sim uma ótima campanha, tem um sistema defensivo muito bom. A gente estava ouvindo o Thales falando aí. Para mim é uma das referências nesse time. Baita de um zagueiro, né? Bom jogador, se impõe. Tem o Bruno Silva também, que é um baita de um líder desse grupo aí, e até em alguns momentos, pela característica do Bruno, ele vem fazer aqui um terceiro zagueiro, e aí você muda a estratégia, muda a plataforma, e isso é que pega o time adversário de surpresa. O que aconteceu na última partida, né? O Guarani enfrentou o Operário, tava 2 pontos à frente, né? Um concorrente direto para uma das vagas aí. O Guarani, dentro de casa, foi lá e venceu o jogo. Você vê que em 2 jogos contra o Operário, o Guarani fez 6 pontos. Olha para você ver a importância. Agora, precisa buscar pontos fora. Precisa manter a regularidade. Se você for um time, na situação em que está o Guarani hoje, se ele conseguir ter uma regularidade na competição, o Guarani vai brigar por uma das vagas, eu não tenho dúvida. E tem tudo para estar entre os 4
na última rodada do Campeonato Brasileiro. E conseguiu o acesso, que é o objetivo. Agora, precisa de regularidade. Não pode ficar oscilando demais. Porque agora, o segundo turno, alguns times vão se reforçando, né? Esses times aí que vão... times como o Vasco, o próprio Cruzeiro, que não faz uma boa competição, o Botafogo, o Coritiba, o Goiás, o Avaí. Olha pra você ver, esses times aí, todos no segundo turno vão melhorar, não tenha dúvida. E o Guarani também precisa acompanhar isso aí, e aí vai no confronto. Então, Júlio, fazer alguns ajustes, isso é absolutamente normal. Nós vamos estar falando esse mesmo discurso quando tiver faltando 3 rodadas para terminar a competição. Porque é aí que você consegue ter um time homogêneo e ter essa regularidade que eu estou dizendo. Sempre ajustando. Ajusta uma peça aqui, outra ali, muda o esquema para determinada partida, né? Essas coisas que tem que acontecer. Então, eu estou gostando demais do trabalho do Daniel Paulista. Acho que ele conseguiu dar um equilíbrio ao time, mesmo com muitas dificuldades em alguns momentos de escalação, problemas de cartão, problemas de contusão. O Guarani hoje está no G4. Então, como você disse, campanha de acesso. Mas precisa ainda de ajustes. Para quê? Para se manter e buscar uma das 4 vagas. Passando aqui para as mensagens no nosso WhatsApp. Como está o jogador que veio do Sub-20 do Flamengo? Está jogando no Sub-20? Pergunta aqui o Fábio Gomes. Me deu um branco no nome do jogador, cara. Felipe, talvez? Felipe Crisman. Felipe Crisman, que veio do Flamengo, tá no Sub-20, mas não tem jogado como titular, não. Não tem jogado como titular e o Guarani venceu ontem, né, Júlio? O Capivariano por 1-0. Isso. Gol do Caio. Boa. Aliás, Caio, que ano passado estava entre os profissionais treinando, é um jogador para se ficar de olho no futuro. Hoje ele não tem espaço ali, né? Com o Regis em alta, com o Andrigo também jogando bem em algumas situações da temporada, o Caio voltou pro Sub-20. Falando em Regis e Andrigo, a mensagem aqui do Guilherme: o principal problema do Guarani na ausência do Regis é o Andrigo. Ele está jogando uma bolinha de gude, atrapalha muito o desenvolvimento do meio-campo. E o futebol do Andrigo caiu de rendimento depois da lesão dele, né? A fascite plantar. Pois não, Greg? O botão de o botãozinho aqui. Viu, ô, Júlio, na última partida eu gostei do Andrigo. Acho que houve sim uma evolução. Acho que tá começando, né? Porque, olha, o torcedor não se iluda que amanhã ou depois o Regis reuniu condições de ir pro jogo, né? Ele ficou um tempo parado. Então, quer dizer, não é fácil. O cara fica parado, depois ele tem que readquirir o ritmo. Sabe o que me falaram, Gleg? É que ele pode voltar só no derby, hein? Então, mas assim, o que eu tô dizendo, né, que nem o Andrigo ficou um tempo afastado, né? Depois veio a contusão do Regis, ele ganhou novamente a oportunidade de ser titular, e aí não tem feito bons jogos e tal, mas isso é absolutamente normal. O cara precisa novamente readquirir o ritmo, né? E o Andrigo tá nessa evolução aí. Gostei dele na última partida, Júlio. Muito bem, é o contraponto aí, né, sobre essa situação. Sérgio Simberg, pergunta pro Marquinhos se o Guarani está no mercado. É a pergunta do Sérgio para você, Marquinhos. Júlio, o Guarani sempre está no mercado, né? Por exemplo, tem o Samuel Santos aí com possibilidade do acerto, o Guarani não oficializou. Lateral que veio do Juventude, né? Se não me falha a memória, isso mesmo, do Juventude. Tem também o goleiro que veio do São Paulo, mas aí já é mais para brigar por uma situação, para ganhar experiência, essa coisa toda. Mas o Guarani está no mercado, né? Pelo menos é a informação que a gente tem, Júlio. O que eu percebi nesse Campeonato Brasileiro, resultados bons pro Guarani é ruim pra Ponte, vice-versa. Carlos Cavalcante, verdade, né? Os times têm... O derby, por enquanto, né? Os confrontos colaboraram pra isso, né? Os times que são concorrentes aí dos times de Campinas estão sempre enfrentando também o rival. O Marcos Bugrino do Taquará, hoje faço aniversário, manda um alô, claro, pô, Marcão, sensacional, cara, feliz aniversário, obrigado por, no seu aniversário, estar compartilhando aqui um tempinho do seu dia conosco. Saúde e felicidade pra você, porque o ser humano nasceu pra ser feliz. Tinha uma participação aqui pra você, Glegger, sobre o Lucão do Break, tinha um ouvinte bravo com você, deixa eu ver se eu acho. Temos tempo ainda, o Leandro Renato? Pode seguir? Tem mais tempo? Tem mais 2 minutinhos aqui, o Leandrão tá apontando. Vamos lá. Putz, cara, quem que mandou o Lucão do Break aí? Eu ouvi dizendo que você tava pegando pesado com o Lucão do Break.
Era mais ou menos essa mensagem. Enquanto você se justifica, eu procuro o nome dele aqui. Olha, Júlio, não é questão de pegar pesado, né? É que criou uma expectativa com a contratação desse jogador. E quando... Achei. Edinho Casagrande, Cambuí, Minas Gerais. O que ele diz aí? Fala para o Gleger parar de secar o Lucão do break. Ou ele vai ter que dançar com o CH, o break. Cara, se o Lucão do break fizer aí o gol, eu danço a hora que quiser. Mas o que a gente está dizendo é que criou uma expectativa, né? Ele ganhou a oportunidade com a saída do Davó e até o momento não vinha jogando bem. Na última partida foi irregular. Mas a gente espera muito mais desse jogador. Por quê? Porque a gente sabe que ele pode dar mais do que está dando, do que está apresentando. Então é só por isso. Essa cobrança é absolutamente normal em cima de um atacante. E o atacante vive do quê? Vive de gols. Né? Vive de gols. E o Lucão não vinha realmente jogando bem. Tomara que esse jogo aí, que esse último jogo, que ele fez um gol, que ele participou ali de algumas jogadas, que ainda, na minha opinião, foi pouco, mas tomara que consiga evoluir. A gente torce que ele faça 20 gols aí na Série B e ajude o Guarani. Mas hoje ele está num processo de evolução. Longe daquele Lucão que eu esperava. Porém, a gente continua acreditando que ele possa dar mais aí. Bom, Marquinhos, para fechar aqui, ó, o João de Barão Geraldo, o Guarani tem que colocar mais os jogadores da casa, tipo Pedro Acorce, Caio, Lucas Cardoso. Essa é a participação do João e daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É, só chamar, Júlio. Chamo sim, agora são 12 horas e 23 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Teleanorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo. Ontem a Rádio Bandeirantes transmitiu um jogaço pela Copa do Brasil entre Fluminense e Atlético Mineiro. Partida no Engenhão, quartas de final, jogo de ida. O técnico Marcão escalou o Fluminense com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Egídio, André, Martinelli, Iago Felipe, Luiz Henrique, Luca e Fred. Inclusive Fred fez o gol do Fluminense, igualou Romário como o maior artilheiro da história da Copa do Brasil. Já o Atlético Mineiro, do técnico Cuca, foi a campo com Everson, Guga, Igor Rabelo, Alonso e Arana, Alan, Zaratio, Nátio Fernandes, Avarino, Vargas e Hulk. Os gols, Nátio Fernandes marcou 1-0 pro Galo, Fred empatou, Hulk fez 2-1. O jogo da volta será em Belo Horizonte. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. A Teleanorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato esmaltado nórdico Snow polido retificado 60 por 60 em cepa por apenas R$ 89,90. E tem mais.
Móveis. Torneira de mesa bica alta Basic Selite por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até dia 27 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos aos destaques finais, começamos com a Ponte Preta, Antônio Lupe. Tá legal, Júlio, e a Ponte Preta chega na reta final de preparação para o duelo contra o Vasco, domingo às 4 horas da tarde no Rio de Janeiro. Provavelmente o técnico Gilson Kleina não deve fazer muitas mudanças em relação ao time titular. Deve manter a base, que iniciou o duelo contra o Brusque na última rodada da B-Zona. Marcelo Hermes e Iago Henrique estão regularizados e podem estrear, ou pelo menos ficar no banco de reservas. E a expectativa é que o salário dos atletas do mês de julho deve ser pago ainda hoje. Ontem, os funcionários receberam também os seus vencimentos em referência ao mês passado. E uma informação importante do Guarani, do nosso companheiro Regis Melo, do Globoesporte.com, confirmada pela reportagem da Rádio Bandeirantes, é que o Guarani teve parte dos direitos econômicos ligados a Gabriel Menino penhorada pela Justiça. O jogador que está no Palmeiras, inclusive estava na Olimpíada com a seleção brasileira, medalha de ouro, tem 20% do seu passe ligado ao Guarani, e a penhora aconteceu por um processo movido pelo advogado Ricardo Jorge Russo Júnior e foi determinado pelo juiz Francisco José Blanco da 6ª Vara Civil de Campinas, decisão do dia 2 de junho. No caso, estabelecendo a penhora de 20% das cotas de patrocínio, com efeitos também que refletem aí no passe de Gabriel Menino. A gente espera aí o pronunciamento do Guarani nas próximas horas e traremos essa atualização no programa Bandeirantes Esportivo. Estou aqui atualizando, hein, gente? Minuto a minuto, a qualquer momento, o Manchester United vai anunciar Cristiano Ronaldo. Eu volto 5 horas com Bandeirantes Esportiva. Tchau, tchau. Bandeirantes. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Para chegar em segurança, chega mais e pede Nakata, a marca líder em componentes de suspensão. E Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Agora é na grande área. Nossa Área Brasil. No ar, Elia Júnior. Oferecimento Siemens. Faltou prudência? Com proteção elétrica não se brinca. Siga Siemens. Legal que você siga por aqui. A partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil. A partir de agora, esta é a sua rede Bandeirantes de rádios. Direto e reto a... Na ponta da linha. E vem para o jogo de Bruno Fortaleza pela direita. E vai pintar o gol de empate, cruzamento na grande área, o toque de cabeça! Gol de Romarinho pro Fortaleza!
Fortaleza, deu bobeira na zaga no São Paulo, cruzamento na direita do meu campo. caro presidente, alô, presidente Marcelo Paz, seja muito bem-vindo, presidente, boa tarde. Boa tarde, Elias, satisfação enorme falar com você. Eu que cresci vendo você ali na Band, né? E agora ter o prazer de falar, para mim é uma honra, um orgulho muito grande. Estou muito feliz. Ô, presidente, eu tenho ficado muito impressionado com o trabalho do Fortaleza. Eu, a princípio, fiquei um pouco preocupado, achando que o trabalho do Fortaleza estava muito atrelado ao Rogério Ceni. E nada contra o Rogério, muito pelo contrário, mas tudo a favor de uma estrutura que não pode ser refém de ninguém. Me parece que agora o Fortaleza mostra não ser refém de ninguém, não, presidente? É uma realidade, né? Essa sua fala, essa sua preocupação, ela foi inclusive da nossa torcida, né? E quando o Rogério saiu, a gente não conseguiu manter ali o nível de resultados, mas em função de uma troca difícil realmente de repor no meio do campeonato, não tinha mais tempo para contratar, e ficou essa dúvida, mas eu sempre digo que o sucesso ou o fracasso, ele é multifatorial. Ele nunca depende de uma só pessoa ou de uma só ação. Ah, ganhou porque o zagueiro foi muito bem. Não, o time todo foi muito bem. Ou perdeu porque o treinador mexeu errado. Não, compõe uma série de situações. E o Rogério era um fator muito importante, fez um grande trabalho, só tenho gratidão para ele. Mas o Vojvoda está aí mostrando também, junto com a estrutura que o Fortaleza já tinha, de atletas, de funcionários, de departamento técnico como um todo, de diretoria, de estrutura do clube, de que a gente está conseguindo fazer um grande trabalho também com o novo comandante. Qual é o segredo desse Juan Pablo Vojvoda, o presidente? Queria que o senhor me explicasse um pouquinho qual é o perfil. A gente conhece pouco, eu até estou querendo entrevistá-lo, mas ele é meio avesso aí a grandes entrevistas exclusivas. Em algum momento a gente com certeza vai conversar. Acho importante que o Brasil conheça melhor o Juan Pablo. Qual é o segredo dele, presidente? Olha, primeiro, muito trabalho, né? Ele veio para o Brasil para trabalhar. Para você ter uma ideia, ele ficou morando no CT do clube,